teve um dia em específico que eu percebi que eu estava vivendo no automático. E assim, não foi um dia de crise, não foi um grande acontecimento. Foi um dia normal, um dia comum. Mas foi no detalhe que eu percebi que eu estava só no modo automático. Oi, eu sou a Amanda, se você não me conhece, prazer. E esse canal aqui é um espaço para a gente conversar sobre muitos pensamentos que me vêm. Eu tenho certeza que não são só comigo. E eu vou transformar isso em forma de uma conversa. E talvez essa conversa faça sentido para você. Nesse dia em específico que eu percebi que eu estava vivendo no automático, foi um dia comum, um dia como qualquer outro. Só que foi no detalhe que eu percebi isso. Eu percebi que eu estava fazendo as coisas só por fazer. E isso foi o que mais me assustou. Porque não foi um grande acontecimento. E isso me fez refletir que talvez esse modo automático já estava acontecendo por muito tempo. E talvez você também esteja vivendo assim, no modo automático. Então hoje eu quero te contar como foi que eu percebi, como foi que isso ficou claro para mim. E se isso já está fazendo sentido para você, fique aqui comigo. Nesse dia, foi um dia completamente normal. Eu tava fazendo a minha rotina, como de costume. Eu acordei, eu fui cuidar da casa, fui cuidar do café, botei café para minha filha, cuidei dela, cuidei dos afazeres domésticos mesmo. Eu trabalho em home office, então isso também me facilita, mas eu fiz os meus trabalhos, eu aparentemente dei conta de tudo. Só que quando chegou no final do dia, eu tentei me lembrar do que aconteceu naquele dia, eu tentei me lembrar de como eu me senti naquele dia. E eu simplesmente não lembrei de nada. Eu não lembrei como eu estava me sentindo, como foi o meu humor durante o dia. Eu não lembrei as conversas que eu tive. Eu sabia o que eu tinha comido, mas eu não lembrava o gosto da comida. Eu não lembrava o sabor daquilo que eu tinha comido. Eu não lembrava os detalhes do meu dia. Eu não lembrava de ter observado a natureza, de ter observado mais a minha filha, sabe? E isso me trouxe um choque. Porque eu comecei a perceber que, na verdade, eu só estava executando as tarefas. Eu não estava vivendo. Eu tinha executado tudo, mas eu não tinha vivido, eu não tinha prestado atenção nos detalhes. E eu me dei conta de que eu estava ali fisicamente, sim, mas eu não estava presente em mim. Entende o peso disso? De você estar ali, mas você não está? É um pouco confuso. E talvez você também se sinta assim. Quantas vezes você aí não tem feito coisas no automático só porque é a sua obrigação, só porque é a rotina? A gente precisa de rotina sim, de fato. Mas a gente tem que ter muito esse cuidado da rotina não se tornar algo mecânico. E a gente fazer as coisas simplesmente por fazer. Porque viver é diferente de existir. A gente precisa estar vivo. Existe essa frase assim muito comum e que realmente ela faz todo sentido, principalmente para essa conversa aqui. Viver é diferente de estar vivo. Você não precisa só estar vivo, só estar executando as tarefas, mas você precisa se sentir vivo, você precisa se sentir presente ali, você precisa estar presente mentalmente ali naquele lugar, naquele momento. Porque aquele momento ali é um momento único e aquele momento ali nunca mais vai voltar. E o importante de você saber é que esse modo automático, ele não chega assim de um dia para a noite. Ele não chega gritando, uau, agora você vai ativar o modo automático. Não. Ele chega devagarzinho. Ele chega pouco a pouco, em silêncio. Ele vai invadindo ali com uma tarefa aqui, com aquela ideia de que, eu preciso dar conta de tudo. Agora eu virei adulto, agora eu preciso ter mais responsabilidade. Isso é algo que pega bastante. Porque o automático ele chega justamente nessa hora. Ele chega disfarçado de responsabilidade. Ele chega disfarçado de obrigações. Ele chega disfarçado de maturidade. E aí a gente começa a fazer tudo certo. A gente começa a fazer tudo o que tem que ser feito. Talvez você já tenha até escutado essa frase por aí, de que adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E de verdade, adulto faz o que precisa ser feito. Mas o perigo é você começar a fazer sem sentir, você fazer só por fazer. E um detalhe importante é que isso é elogiado socialmente. A sociedade, ela elogia muito quem faz tudo, né? A gente
é muito elogiado por dar conta de tudo. Nossa, você deu conta de tudo. Nossa, como é que você consegue fazer tudo isso? Você, no meu caso, né, que no meu perfil de mãe, de dona de casa, de trabalhadora. Nossa, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Como é que você consegue executar tudo isso? Isso parece algo muito bom, né? Porque, meu Deus do céu, a gente precisa dar conta de tudo. Isso é o símbolo de uma pessoa adulta, madura, que cumpre com as suas responsabilidades. Será mesmo? Ou será que essa pessoa, que talvez seja você, que muitas vezes sou eu, só está ali executando comandos, mas não está sentindo? Porque, por exemplo, muitas vezes eu me pego, né, pensando em que eu não presto atenção nos detalhes. Às vezes eu só estou aqui ocupada, tenho que dar conta de tudo, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que dar conta da minha filha no horário de comer, a comida tem que estar pronta, ela tem que comer, depois eu tenho que colocar ela para dormir porque ela tem 2 anos de idade. Então, ainda de certa forma depende muito fisicamente de mim, né? Demanda muita atenção física mesmo. Apesar de ela já fazer algumas coisas sozinha, ela já tem uma certa independência, mas ainda assim precisa de mim como mãe ali dando um suporte. E tudo isso demanda energia. Fora as outras coisas, né? Outros problemas que a gente tem que dar conta de tudo. E eu percebo que eu não dou conta, sabe, do jeito que eu queria dar. Às vezes eu não estou tão presente com ela. Às vezes ela fala comigo, ela vem toda empolgada falar comigo e eu respondo: ah, tá bom, que legal, bora, adianta. É como se minha vida estivesse sempre no modo 2.0, sabe? No modo de velocidade, que a gente bota o modo 2x de velocidade. É como se eu estivesse assim, nesse modo acelerado, de não para, de tem que fazer. E aí, você vai se cobrando porque você precisa dar conta, já que socialmente isso é algo que é o correto, de que é o padrão a ser cumprido. Só que você realmente vai dando conta de tudo, mas algo vai se apagando ali dentro. Algo que vai se apagando pouco a pouco. Você vai deixando de estar presente e você passa a deixar de viver e simplesmente fazer as tarefas. Você começa simplesmente a dar conta do que precisa dar. Sem se importar o que você está sentindo, se você estava bem, se você estava mal, se outros fatores internos de você precisavam ser regulados. E nesse ponto, você percebe que você está vivendo no modo econômico. Foi como eu percebi, eu me senti assim. Eu me senti como se eu estivesse vivendo no modo econômico de energia, sabe? Eu me sentia que eu estava gastando o mínimo de energia emocional para poder sobreviver dentro daquele sistema, daquela rotina ali, porque eu precisava executar as tarefas, então muitas vezes eu precisava sentir menos, eu precisava me sentir menos cansada, porque eu tinha que ser produtiva, eu precisava me sentir menos triste, então é como se eu precisasse poupar essa energia emocional para poder dar conta da demanda. Eu não sei se isso tá fazendo sentido para você, mas eu tô falando aqui de fato o que realmente, como eu me senti. E se isso também acontece ou já aconteceu com você, comenta aqui nos comentários, deixa aqui pra eu saber se isso foi só comigo ou se acontece também com outras pessoas. Eu não sei se isso tá fazendo sentido pra você, mas você já percebeu que estava vivendo no automático sem perceber? Precisou dar uma desacelerada? A sensação de que eu tenho é como se fosse assim, como se você quisesse dirigir com o freio levemente acionado. É como se você quisesse ali, você tá ali no carro dirigindo, mas você tá com o pé levemente no freio. Você não consegue fluir, sabe? Porque você tá sempre ali com o pé pisando no freio, sempre pensando na próxima ação, sempre pensando no que vai vir. E muitas vezes ainda eu me sinto assim, tá? Com a sensação de que eu tenho que estar sempre pensando na próxima tarefa. E essa é a parte mais difícil, a parte da percepção, a parte de você perceber que você está vivendo assim. Eu estava sempre pensando na próxima tarefa. Por exemplo, eu estava aqui lavando os pratos, mas eu estava pensando no que eu ia fazer depois. Eu estava pensando que eu estava lavando os pratos, mas quando acabasse os pratos eu ia ter que lavar o banheiro. Quando eu lavasse o banheiro, eu ia ter que vir botar a roupa na máquina. Eu ia ter que ir lá fora, varrer a varanda, aí eu ia ter que voltar pra cá pra poder pegar a roupa que já tinha lavado. E nesse ritmo,
eu ia sempre pensando no próximo. Eu ia deitar pensando no que eu ia ter que fazer amanhã, no meu próximo compromisso, na minha próxima atividade. É como se, de fato, eu fosse uma máquina. Uma máquina que está sempre programada a executar comandos. E o pior de tudo é que normalmente a gente faz rotina, mas a rotina ela não sai perfeita. A gente bota uma ordem ali, mas às vezes precisa alterar aquela ordem. E é aí que tá a dificuldade pra mim. Porque pra mim, eu preciso executar tudo exatamente naquela ordem. É como se realmente eu fosse uma máquina programada. Às vezes a gente precisa mudar a ordem, às vezes a lavagem do prato pode ficar pra depois porque tem algo mais urgente. Mas aquilo ali pra mim já desestabilizou todo o sistema. E aí a gente já entra em um outro assunto, que não é o que eu quero abordar hoje. Mas, assim, o que eu quero abordar hoje, a conversa que eu quero ter com você hoje é exatamente sobre o perigo, né, da gente viver nesse automático. E, assim, o automático, ele não é um erro. E você perceber que você está vivendo no automático, entenda que isso não é um erro, e isso também não te faz fraca. Pelo contrário, te faz uma pessoa mais madura, porque você teve a consciência. É exatamente a consciência que muda tudo. Quando você tem consciência, você começa a mudar, porque as mudanças grandes, elas começam normalmente com o primeiro passo, que é ter consciência. Você precisa admitir aquilo ali, porque não tem como você perceber que algo está errado se você não admitir. Porque a parte mais difícil de perceber que eu estava vivendo nesse modo foi perceber que não era culpa da vida, que não era culpa da fase, do momento que eu estava vivendo, que a culpa não era das pessoas, mas simplesmente foi perceber e admitir que a culpa era minha. Eu estava vivendo daquele jeito porque a culpa era minha. Era eu que estava levando as coisas naquele modo. Entende? Então, muitas das vezes é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Na verdade, sempre é mais fácil a gente achar um culpado para o nosso problema. Não é verdade? Tá fazendo sentido aí? Me conta aqui nos comentários para saber se eu tô fugindo um pouco da realidade ou se você também pensa desse jeito, se alguém mais pensa dessa forma. Você chegar e admitir que aquilo ali é por conta sua e para mudar só depende de você. E isso exige coragem. Então não pense que você é fraca por admitir isso, mas isso vai te trazer e vai te tornar uma pessoa muito mais corajosa, porque você admitiu que algo precisa ser mudado somente e tão somente através de você. E aí, minha amiga, você vai me perguntar, tá bom, Amanda, mas aí depois que você percebeu isso, como foi? Mudou tudo do dia pra noite? Você agora não erra mais? Você agora não vive mais no automático? Não. Eu estaria mentindo se eu te falasse isso. Porque, na verdade, não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou nada. Não foi um passe de mágica, sabe? Que você simplesmente aperta um botão e agora eu desliguei esse modo automático, agora eu vou ser uma pessoa muito mais sentimental, vou prestar atenção no meu emocional, vou estar 100% presente, não. Não, porque a rotina continua a mesma, o dia corrido continua o mesmo, as tarefas e as obrigações e as responsabilidades continuam a mesma. Mas a diferença é que agora eu tenho consciência. E isso é o que traz a verdadeira maturidade, né? A maturidade muitas vezes não é você dar conta de tudo, como a própria sociedade nos faz pensar. Que para você ser um adulto maduro é você dar conta de tudo, de todas as responsabilidades. Mas, na verdade, é você ter a consciência de que pequenas ações precisam ser mudadas. Porque, de fato, são em pequenos detalhes ali. Porque, de fato, eu ainda continuo errando. De fato, eu ainda me pego muitas vezes vivendo no automático. Eu me pego acelerada demais. Eu me pego no 2x, né? Na velocidade ali 2.0. Eu me pego muitas vezes nesse modo. Só que agora eu já paro e penso, automaticamente eu percebo. E o meu cérebro já me diz, pra que acelerar tanto? Isso daqui não precisa ter muita pressa. Você tá correndo demais. Calma. Você não precisava ter respondido assim, sabe? E automaticamente aquilo vem ali em mim e eu repenso aquela minha atitude. Às vezes, meu marido vem todo entusiasmado conversar uma novidade, uma ideia que ele teve, só que eu tô ali no meu dia presa e eu, peraí, amor, peraí, porque eu tenho que fazer isso daqui. E aí eu paro e penso, calma, isso daqui pode esperar. Dá atenção pro seu marido, sabe? Conversa com ele, esteja ali 100%, porque muitas vezes ele tá ali falando comigo, perguntando alguma coisa, eu falo, sim, tô aqui fazendo minhas coisas. Não, tá bom, pode ser, é isso mesmo. Ah, legal, massa, beleza. E aí eu
Meu Deus, isso aqui é um comportamento automático, sabe? Eu não tô vivendo 100% isso daqui, porque é algo importante, é algo que precisa da minha emoção ali. Eu preciso estar presente naquela conversa. Eu não preciso simplesmente dar uma resposta no automático. Isso, gente, tenho certeza que esses pequenos hábitos, ele vai se tornando algo grande. Eu não sei quando, ou não sei também se em algum momento eu vou deixar 100% de viver assim dessa forma. Mas eu tenho certeza que de grão em grão, a gente vai construindo algo grande. Pense na formiguinha, que de grão em grão, ela vai construindo ali, ó, todo o império dela. Você entende isso? Que pequenas ações, quando você olha para uma só isolada, não faz muita diferença. Mas quando você olha ali no todo, você vê que já faz uma diferença muito grande. E é dessa forma que agora eu tô vivendo, eu tô tendo mais consciência e isso muda tudo. Se talvez essa conversa mexeu de alguma forma aí dentro de você, eu tenho certeza que talvez você também esteja vivendo no automático e talvez você esteja precisando viver um pouco menos para fora e mais para dentro. Essa é a sensação de que eu tenho, de que eu tive quando eu parei para ter essa consciência de que às vezes a gente tá vivendo muito para fora e menos para dentro. Pare e repense um pouquinho nas suas atitudes. Traga consciência para o seu dia a dia, para os mínimos detalhes, porque de fato isso acontece no dia a dia, esse modo automático. E se a gente não desligar, a gente fica ali presa. A gente não precisa só existir, a gente precisa viver. Tem uma frase, né, que fala de que a gente só se vive uma vez. Mas não, a gente só se morre uma vez. A gente vive todos os dias. Mas como é que você está vivendo? Como é que está sendo o seu dia? Porque pense que o dia de hoje, ele não vai voltar mais. A sua filha, os seus filhos, eles só vão ser pequenos uma vez. Seja mais intencional nas coisas, não viva no automático. Esteja mais presente, porque são esses momentos que no final do dia você vai parar no travesseiro, vai deitar a sua cabeça e você vai lembrar. Você vai lembrar de como você sentiu, ou quando você ficou chateado, ou quando você ficou feliz. Você lembra de conversas, você lembra do sabor das coisas, porque, gente, isso é real. Quantas vezes a gente come assim no automático, a gente come fazendo outra coisa, a gente só engole e a gente não saboreia, a gente não aprecia aquela comida ali. E aquilo ali é um privilégio, né? Porque se você pensar que tem tantas outras pessoas que estão aí passando fome e que não tem o que comer. Então, viva intencional. Esse é o meu recado que eu queria deixar para você hoje. Seja intencional. Faça as coisas pensando e tendo consciência nos detalhes. Esteja presente ali, não simplesmente execute tarefas, porque você não é uma máquina. Você precisa sim dar conta das tarefas, você precisa sim ter responsabilidade, afinal você é uma pessoa adulta. Mas no meio disso, você precisa estar presente, presente emocionalmente. Não viva no modo econômico, não desperdice o seu tempo vivendo ali só para executar comandos e tarefas, mas se doe emocionalmente. Esteja emocionalmente presente ali naquelas ações. E se isso fez sentido para você, se inscreva no canal, porque vamos ter muito mais conversas sobre esses pensamentos, sobre reflexões do dia a dia, que eu tenho certeza que bate aqui no meu coração, mas bate aí também. Se você gostou desse vídeo, curta e comenta. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!